Vídeo aqui do canal Família na Verdade. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as duas principais causas de divórcio, né? Por que existem, assim, geralmente essas duas situações elas se encontram, tá? No caso do divórcio, né? A primeira questão é a questão do adultério. E a segunda questão é que, geralmente, quando tem um adultério, tem um amante, né? Existem casos, raramente, né, vamos dizer assim, que não vai ter um... Oh, meu Deus, deixa eu abaixar o volume aqui. Existem casos que não vai ter, assim, diretamente um amante. Às vezes a pessoa que está largando, ela teve envolvimentos, mas não teve, assim, um amante fixo, vamos dizer assim, né? Mas sempre tem casos... quando tem a questão de imoralidade, né, na parte da imoralidade, geralmente vai ter um amante, ou uma mulher casada vai ter um outro homem, ou um homem casado vai ter uma outra mulher, vai se envolver com outra pessoa. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. É um assunto muito delicado, ninguém gosta de falar dessas coisas, né? Mas, e eu também não gosto de falar, não gosto de falar. Não pensem vocês que eu gosto de ficar falando desses assuntos. Não gosto. Mas é necessário falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a família é o bem mais precioso que Deus nos deu. É a coisa mais importante da nossa vida. É a família. Tá certo? É a coisa mais importante da nossa vida. Né? E não existe felicidade plena fora do contexto familiar, do matrimônio. Não tem como um homem se completar, se realizar na sua plenitude sem família. Não tem como uma mulher se completar, se realizar na sua plenitude. Você pode sim viver bem, viver feliz, enfim, mas na plenitude o modelo está lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. Tá? Deus criou o homem. Oi, Paty, que Deus te abençoe. Pessoal, podem comentar aí e podem fazer perguntas, tá bom? Então, o que acontece? Quando Deus criou a família, lá Deus criou para que os dois... Olha o que está escrito lá. Geralmente postam fotos dizendo que estão super felizes, eu não acredito, amando isso. Não existe felicidade numa relação dessa, né? Eu vou ler aqui para vocês, olha só. O que é ser amante? Né? Vamos falar aí um pouco sobre amante. O que é ser amante ou o amante? Amante é o nome dado a um homem ou uma mulher que mantém relacionamento pimba-pimba, né? Com uma pessoa que já esteja comprometida, com uma pessoa casada, né? Esse tipo de relacionamento é considerado ilícito e por muitas vezes mantido em segredo, ou seja, amante sempre será amante, nunca será o legítimo, né? Amante é uma mentira, é uma ilusão, né? Não existe vida plena num tipo de relacionamento desse, né? Que as pessoas uma pessoa se envolve com uma pessoa que é casada, não existe, né? E a pessoa que é amante, ela também está numa situação de adultério, ela também está cometendo um adultério, né? Ela está sendo pivô de um adultério, né? Então ela está fazendo parte da destruição de uma família, né? Nós vivemos em uma sociedade hoje que virou moda, né? A moda do Satanás. Diana Reis. Não há paz, querida, não há paz. É a moda do Satanás, né? Que estão incentivando esse tipo de prática, relacionamentos abertos e tudo mais. Gente, uma coisa que nós temos que considerar, e por isso que quando acontece esses casos de ter amante, de ter adultério, de ter
traição e de uma família chegar num divórcio. O que acontece? O que as pessoas não compreendem? Eu e você, nós somos mais espírito do que essa matéria aqui, ó, tá? Nós somos um espírito, tá? Nós somos um espírito. Né? E quando você se envolve com seu marido, você tem intimidade, com a sua esposa, você tem intimidade, há uma troca de energia. Né? E essa troca de energia ela é tão poderosa e ela é tão sagrada, que é só através dessa troca de energia entre homem e mulher que nasce um novo ser humano. Então a intimidade, ela é algo assim divino. É algo santo. E Deus só abençoa quando é feito desta forma, como algo divino, como algo santo. E as pessoas... agora, quando as pessoas vão para a prática, né, do adultério, amante, né, que ela acha que ela está tendo prazer ali naquela relação, na verdade não está. Né? Ela está tendo um prazer físico, mas na sua plenitude, em termos de vamos dizer assim, um prazer de alma, um prazer de espírito, não. Ela está tendo um prazer realmente extremamente físico e carnal. E geralmente 99,9999% desses casos terminam em tragédia, né? Termina em problema, né? Muitas pessoas saem feridas desta situação. Então, a pessoa que é amante, ela sempre vai ser ilegítima, né? Tem até casos que a pessoa era amante, daí tanto o homem ou a mulher lá que era casado deixou a família e foi morar lá com a amante ou com o amante, né? E aí, fala assim, agora vamos casar que vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. A conta, entenda uma coisa, a fatura, a conta desse pecado vai chegar. Entende? A conta desse pecado vai chegar. Podem ir participando aí, tá, pessoal? Comentando, fazendo pergunta. A conta desse pecado vai chegar. E eu vou explicar para vocês por quê. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. E no caso, quando não é amante, quando é... Não, aí é outra situação, né? Porque assim, vamos lá. Aí, Paty, a questão é mais para quem praticou. Não para, vamos dizer assim, no caso da prost ali que tu colocou, entende? É mais para o homem ou a mulher que praticou o ato, que era casado e foi lá pular a cerca lá fora. Agora a pessoa lá, a vida é aquela vida lá suja dela, né? Agora, eu estou dizendo aqui o seguinte, quando o amante se enfia na família do outro para tirar o outro de lá. Entende? E eu vou explicar aqui para vocês uma coisa. Preste atenção. Ontem eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. A família, o casamento, tá? O casamento, ele é do homem? Presta atenção. O casamento, ele é do homem ou ele é de Deus? Se vocês quiserem me responder aí, podem me responder nos comentários aí. O que você acha? O casamento... Pessoal, dá o like, tá? Tem 4 pessoas assistindo e tem um like só. Bota 4 like aí. Quando vocês dão o like, por que eu peço? Porque o YouTube manda esse vídeo para frente, entendeu? Se você não dá o like, o YouTube acha que o vídeo não tem importância, que o vídeo é insignificante. Tá? Então vamos lá. Então, o casamento, de quem que você acha que ele é? Do homem ou de Deus?
E se a gente não tiver essa compreensão, e foi essa revelação que Deus me deu, cara. Foi essa revelação que Deus me deu. O casamento é de quem? Do homem ou de Deus? O casamento não é meu. Eu casei com a minha esposa, fui eu que casei. Mas eu não casei só porque eu quis casar. A pessoa que eu escolhi, eu quis. Agora, construir este casamento não é uma vontade minha. Construir uma família, um casamento, é vontade de Deus. O casamento é de Deus. Então entenda uma coisa. Uma pessoa que se envolve com outra pessoa que é casada e tenta tirar essa pessoa de dentro da família, ela está atacando o próprio Deus. O próprio Deus. Então entenda, essa pessoa, ela vai pagar um preço caríssimo. Caríssimo. Eu quero ler aqui com vocês. Se você for ler a Bíblia, né? O mundo está cheio de opinião. As pessoas gostam de dar opinião, né? Agora entenda uma coisa. A Bíblia, ela trata o adultério como um crime. O adultério, na maioria dos países, ele era tratado como crime. E foi lá na década de 60, na Revolução Cultural, nos Estados Unidos, movimento hippie, Woodstock, pimba-pimba, drogas e rock and roll, né? Lá na década de 60 começou um movimento feminista. Vamos nos libertar, aquela geração que se rebelou contra os pais e tal, porque nós queremos um mundo, nós queremos liberdade, total, plena liberdade. E ali nos Estados Unidos começou a questão, no Ocidente, né, nos países do Ocidente, eles tiraram o peso de crime da questão do adultério. Então ali passou já a não ser mais crime. E o divórcio, eles levantaram, você pode pesquisar isso aí. Eles levantaram uma campanha, né, através de Hollywood, das revistas, dos filmes, das músicas, dos artistas que recebem muita grana para estimular esse tipo de comportamento de mentira, né? Eles falaram divórcio sem culpa. Então, eles começaram a promover essa ideia do feminismo, que a mulher tinha que se libertar do homem, né? Aí veio ali a questão dos anticoncepcionais, agora a mulher vai poder ter intimidade com o que ela quiser e não vai engravidar, né? Enfim, eles pegaram um problema que realmente existia, né? Ou seja, muitos homens que deixavam as mulheres com seus filhos nos braços e abandonava, né? Só era homem não, né? Não dá para chamar de homem um cara que faz filho e abandona a mulher, né? É um rato. Mas enfim, o cara fez filho e tal e abandonava. Então, essa ferida na alma das mulheres, né? Esses movimentos, que é o marxismo cultural, né? Esse movimento, ele começou a ser disseminado através da universidade, dos filmes, das revistas, né? De que a mulher tinha que se libertar do homem, que a mulher tinha que dar o seu grito de liberdade. Então ali eles criaram essa questão do divórcio sem culpa, a questão de que o adultério já não era mais crime, considerado um crime. Aqui no Brasil, durante muito tempo o adultério era considerado crime. Mas qual que era o problema? Que era só o adultério da mulher que era considerado crime, e não do homem. O homem podia, né? Então tá errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que adultério é dos dois. Quem adulterou vai pagar como adulto. Não interessa se é homem ou se é mulher. Né? Então na Bíblia, o adultério ele é tão grave, tão grave, tão grave, que Deus trata na Bíblia com pena de morte. Né? É um assunto chato, as pessoas não gostam de falar, né? Mas enfim, na Bíblia, adultério é tratado com
pena de morte na Bíblia. Por quê? Porque a família é de Deus. E quando você destrói a família, quando você mata uma família através do adultério e do divórcio, você está matando aquilo que Deus criou de mais sagrado, que é a família. Porque sem família não existe descendência. Sem casamento não existe descendência. Então, as pessoas não sabem por que elas casam. Elas não casam porque elas querem, elas casam porque Deus quer que elas casam. Porque o casamento é dele. Por isso que eu e você não temos o direito. Não temos o direito. Não temos. Nós temos que renunciar ao nosso direito, o direito que a gente acha que tem. Nós não temos o direito de casar e depois falar, não quero mais e tal, vou adulterar, vou arrumar um amante e vou abandonar minha família. Você não pode fazer isso. Aí você fala assim, mas eu faço, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Beleza, faz o que você quiser. Mas entenda uma coisa. A Bíblia diz que os adúlteros serão condenados ao inferno. Vão viver inferno aqui na terra e depois na eternidade. Porque você mexe num negócio que é de Deus. Você quer viver bagunçando, irmão? Vive bagunçando, faz o que quiser da sua vida. Mas não vai casar e mexer na família e destruir a família. Não vai. Você vai pagar um preço caro. Vai sofrer que nem cachorro. Nem cachorra. Vai sofrer. Vai pagar preço caro. Vai se meter na família dos outros. Amante vai se meter na família dos outros. Vai. Paz, querida. Tatiana, Deus abençoe. Pessoal, tem 6 pessoas assistindo, tem 4 likes. Já senta o dedo no like pro vídeo ficar importante, tá bom? E o YouTube mandar pra frente esse assunto aqui. Eu sei que o pessoal não gosta muito de falar, né? Esse assunto aqui tinha que falar dentro das igrejas. Mas, infelizmente, as igrejas quase não falam desses assuntos. Né? E tá cheio de pessoas que frequentam igreja tendo problema com isso aqui. Família sendo desfeita. Porque as pessoas nem sabem por que elas casaram. Nem sabe por que tá casado. Porque ela que sentiu o desejo de casar. O desejo não é seu, o desejo é de Deus. É Deus que quer casar. É tão verdade que eu estou falando que a relação de Cristo com o seu povo é mencionado na Bíblia como a relação do noivo com a noiva. O noivo que vai vir buscar a sua noiva. Então, quem quer casar é Deus. Quem casa é Deus. Quando você casa, quando você quer casar, fazer as coisas certas, casar na santidade, na pureza, você quer casar, Deus vem junto, cara. E até quando as pessoas casam errado, no pecado, fazendo coisa errada, né, às vezes fornicando antes de casar, e aí casou, e aí até depois que você legalizou, se você se arrepender de ter fornicado, Deus vem junto com você e Deus vai fazer de tudo para você salvar esse casamento. Porque o casamento é de Deus, não é meu. Então, se o casamento é de Deus, eu não tenho direito de assinar nada. De dizer, não quero mais. Entendeu? Porque não é meu. Entende? Nós somos mordomos da família. Mas tá difícil, estamos com incompatibilidade. Amante sempre vai ser amante, né? Amante nunca vai ser legítimo. Entendeu? Nunca vai ser legítimo. Eu já ouvi alguns casos assim, ó. Até tem um pregador famoso. Ele é bem conhecido. E ele conta a história da vida dele, que o pai dele traiu a mãe dele, né? E abandonou a família. Eles passaram muito sofrimento, muita necessidade. Ele fala que a infância dele foi muito difícil, né? Passaram muita necessidade. E aí diz que o pai dele está até hoje com essa amante.
O pai dele, tipo, pediu perdão, se arrependeu, enfim, mas, enfim, o tempo passou, né? O tempo passou, tem filho já com essa mulher, tem família lá com essa mulher, enfim. E ele e a mãe dele ficaram só e sofreram todo esse estrago, né, na vida deles. E graças a Deus, Deus salvou ele. Hoje ele é um pregador, ele é um cara que prega, né, a favor da família, né? Porque ele sabe a dor que é, e ele conta num testemunho dele que um dia Deus falou com ele que ele ia ter que conversar com o pai dele e resolver aquelas pendengas, porque ele não conseguia entender como é que o pai dele agora estava lá, né? Crente e tal, e a mãe dele, né, que ficou sozinha aqui, né? Mas enfim, o tempo passou, né? O pai dele se arrependeu, mas agora não tem como voltar atrás, entendeu? Porque não tem botão de reset, gente. Tem coisa que não tem voltar, não tem como você voltar atrás. Mas o que acontece? Ele falou que perdoou o pai dele, a mãe dele também parece que perdoou, né? Perdoou o pai dele, enfim, né? Tá liberado. Mas o homem, imagina esse homem depois que ele conheceu a verdade, né? Porque quando ele fez as cagadas lá, ele não conhecia o evangelho, né? Então, assim, imagina a dor na consciência de um homem desse. Entendeu? Então, é muito difícil, gente, né, essas situações. Decidi ficar sozinha, meu ex me deixou, tá se achando por causa do dinheiro que ela ofertou a ele, não creio que... Não vai ter, isso é uma questão de tempo e o castigo vem. Gente, assim, a gente não tem que desejar mal. Você tem que liberar isso aí, liberar, perdoar e tocar a tua vida. Entendeu? Agora, é certeza o que eu vou falar aqui para vocês. Se essas pessoas não se arrependerem do que fizeram, gente, essas pessoas estão condenadas. Perderão sua salvação. Perderão sua salvação. Eu já vi até casos de pessoas dentro de igreja, cara. Isso que é o pior, né? Dentro de igreja. Que fez esse tipo de... porque Deus falou que eu tinha que largar e ficar com o outro. Olha as ideias, né? As ideias. A pobreza moral desse povo. Né? Eu fico... Como é que... Pensa bem, gente. Deus falou. Como é que Deus vai falar um negócio desse? Você acha que Deus vai falar um negócio desse? Deus vai destruir uma família. Por quê? Por que muitos casamentos acabam? Porque as pessoas não se submetem à palavra. O casamento não é feito de um só, não. É feito de dois. Deus está olhando o coração. Deus está vendo o coração. Deus está vendo o coração dos dois. E Deus vai julgar pelo coração. Tem situações que um dos cônjuges é repudiado, o outro abandona a família, repudia e o outro fica lá sofrendo e não queria aquele divórcio. Essa pessoa está sem peso. Deus não vai cobrar dela porque ela não queria. Agora, a pessoa que fez, que abandonou, essa vai pagar um preço caro. Não tem como viver e ter paz na vida. Não tem. Gente, tem 9 pessoas assistindo, 10 pessoas e 7 likes. Dá o like aí. Tá? Então, não é presente de Deus não, minha filha. Isso aí não é o Deus da Bíblia. Tatiana, olha aqui que a Tatiana escreveu. No Face da amante do meu ex, ela postou no começo que era presente de Deus. Gente, eu fico vendo essas coisas e a que ponto que chega a doença moral? Leia Apocalipse. Ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os idólatras, os adúlteros.
É o que está escrito, ficarão de fora. Ah, mas está dentro da igreja. Vai para o inferno com a Bíblia debaixo do braço, de terno, gravata e saião lá no pé. Vai para o inferno. Não tem, gente. Deus não é brincadeira. Se tem algo que Deus vai julgar, cara, é o que a gente fez com a nossa família. Deus vai julgar. Você pode escrever. Eu conheci um caso. Olha só, Cláudia, meu ex-marido e amante vivem postando fotos de como estão. Feliz nada, querido. Não estou feliz nada. Olha só, nós temos que entender uma coisa. Jesus falou assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então existe uma paz que o mundo dá. Então essa paz que eles falam que tem, essa alegria que eles falam que tem, é a paz que o mundo dá. Não é a paz que Jesus dá. Porque a paz que Jesus dá, ela não se fundamenta no pecado. Ela se fundamenta na pureza, na santidade, na verdade, na humildade. Entendeu? Não tem como ter paz de Deus no pecado. Não tem. E como que vem a cobrança depois? Como é que vem a cobrança depois? Doença. Tem 11 pessoas aí, pessoal. Senta o dedo no like para dar 11 likes. Como que vem a cobrança disso? Doença. Doença. Vem doença. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história, assim, até hoje eu lembro desse caso, né? Pessoas que eu conheço. A mulher ela era casada e foi traída pelo marido. Ficou sozinha com o filho. E aí ela se envolveu com um cara casado que tinha um filho com a mulher, com a esposa dele lá. Ela se envolveu, pastor, as mães de 4 anos que não, isso aí é Deus que vai tratar, querido. Deus vai tratar. Aline Dourado. Deus vai tratar, Aline. Isso aí não. E eu não sou pastor, pode me chamar de irmão Fábio, tá bom? Irmão Fábio, tá bom? Então tá. Então deixa eu contar essa história aqui pra vocês. Até hoje essa história, assim, eu conheço as pessoas e tudo. A mulher se envolveu com o cara era casado. Quando ela se envolveu com o cara, e o cara abandonou a esposa com um filhinho pequeno, com um menino. Cara, essa mulher eu acho que ela tinha uma filha também. Sei que a mulher que foi abandonada, ela endoidou. Ela ficou doida, assim. Ela ficou doida. Foi pra bagunça, foi pra droga. Ela virou um negócio, gente, um negócio doido, assim. Dava dó de ver. E essa mulher que tirou o cara da família, o que essa mulher sofreu com esse homem? Porque daí o homem brigava com o filho dela, o filho começou a ficar adolescente e o pau cantava naquela família. Gente, era um inferno. Na rua parecia que era um casal perfeito. Tá, gente? Na rua, se fosse naquele tempo no Facebook, ia aparecer um casal perfeito. Mas era um inferno. Era um inferno. O pau cantava naquela casa. Eu falo porque eu conheço de ir na casa, de saber, de viver, de conviver, de ouvir, de minha mãe contar, sabe, eu falo de experiência, não estou inventando nada. Eu lembro que passou muitos anos depois, essa mulher disse para minha mãe que ela se arrependia. Não sei se foi para minha mãe ou para minha avó. Que ela se arrependia. Se ela pudesse voltar atrás, ela jamais teria feito aquilo. Ela tá até hoje com o cara. Tá?
Mas sofreram um monte, sofreram um monte. E a ex-mulher desse cara, esses dias eu vi ela, a mulher, ela casou de novo, tudo, mas tipo assim, ela tá doente, dá pra ver que a mulher tá assim, judiada, né, machucada pela vida. Né? Então assim, o que eu tô querendo dizer para vocês? É, não existe, não existe felicidade, paz, não existe na vida de uma pessoa que abandonou a família ou na vida de uma amante que se enfiou no meio de uma família. Não existe. Pode escrever que eu estou falando. Vive uma vida de inferno. E pode ter certeza que o adúltero ou a adúltera que abandonou a família tá adulterando de novo, tá na prostituição, não tem, gente. Porque esse bagulho você tá lidando com demônios. E demônios não deixa você, não vou. O demônio tá lá pintando e bordando a tua vida, te usando e fazendo você de escravo. Aí o demônio fala, não vou mais usar você não. Não existe, ele vai escravizar enquanto ele puder, até te levar para o inferno. Tanto o amante quanto o adúltero são duas pessoas que estão com a passagem comprada para o inferno. Comprada não, né? Ganhar a passagem, né? Ganhar do Satanás. Ganharam a passagem direto para o inferno. Vocês podem ter certeza disso. Não tem paz em um relacionamento que começa debaixo de um adultério. Não tem paz. Não tem. Claro que as pessoas vão querer mostrar que estão bem. Que não. Gente, tá bem é você ter paz interior. É você deitar no travesseiro e saber que você não deve nada para ninguém. Entende? É você deitar e você saber que você está cumprindo o seu papel de ser uma pessoa decente. Então não existe paz. A amante sempre será ilegítima. Ou ilegítimo. Então, como eu coloquei aí no texto, né? No tema, né? Amante e moralidade, as principais causas do divórcio. Não existe. Olha, gente, eu não conheci ainda. As pessoas falam assim, ó. Ai, eu divorciei porque eu tinha incompatibilidade de gênero. Mentira! Mentira! Divorciou porque tinha um monte de pecado, principalmente nessa área da imoralidade. Porque o casamento ele é tão protegido por Deus que até um casamento que às vezes você casou no pecado, na hora de desfazer é difícil. É um sofrimento só. Por que as pessoas sofrem? Entende? É um sofrimento só. Não existe, a gente divorciou por incompatibilidade de gênero, porque não sei o que, é porque as pessoas não têm coragem, na verdade, não tem, né, a mesma coragem que teve para pecar, a pessoa não tem coragem para confessar. Então ela inventa essas palavrinhas, que não deu mais certo, é porque o amor esfriou, é porque não sei o que, cara, eu não conheço nenhum casamento que realmente algum relacionamento que se desfez, uma família que se desfez, que não tem pecado de moralidade ou tem um amante no meio da história. Não conheço. Vocês podem, ó, aí na família de vocês aí, vocês estão olhando a família, ó, tá um casal em crise lá e tal, pode saber que tem pecado sexual. Ai, falei a palavra, não podia falar aqui, que o YouTube trava quando a gente fala essas coisas. Pode saber. Meu marido se divorciou de mim e está noivo da amante. Coitado.
Então, assim, gente, toda crise, quando você vê uma crise num relacionamento, num casamento, é batata. Batata. Se tiver amiga no seu trabalho aí, amigo no seu trabalho, pessoas que você conhece, ah, porque eu tô com problema no casamento, mas, pá, fala assim, olha, ah, tá quase indo para um divórcio, ah, estão separados, ah, não estão mais tendo intimidade, estão dormindo em cama separada, pode saber que tem imoralidade. Pode saber. Porque quem rouba do casal o prazer de um pelo outro é a imoralidade. É quando você coloca uma terceira pessoa no meio da relação. É esse. Às vezes, vamos supor que às vezes não tem uma amante fixa, mas, tipo, vamos supor que às vezes isso acontece mais com os homens. Tá casado, para de dormir com a esposa, por quê? Porque ele começa a ter prazer com vídeos, aí ele vai para prostituição, tá? Ele vai para prostituição, ele vai pagar lá a mulher, né, para ter intimidade.